Olá! Começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook da Multirio. Seja muito bem-vindo aqui ao Hashtag. Hoje o assunto, eu acho que interessa se você estiver acompanhando a gente pelo Facebook, mais ainda pelas redes sociais. Você já sabe, você participa com a gente aqui no Hashtag Educa através das postagens no Facebook. Ao longo de todo o programa, a gente vai alimentar com conteúdo sobre o tema hoje da nossa conversa e também a gente aguarda a sua participação, a gente quer ouvir sua experiência, a gente quer saber suas questões, é o momento de você tirar as suas dúvidas, você que gosta de educação, professor, aluno, enfim, familiares, você acessa a gente através das postagens no Facebook e se estiver acompanhando a gente pelo conforto de uma tela maior aí pela televisão, a gente tem o número do WhatsApp. Participe, a gente quer te ouvir. A sua participação é muito importante para enriquecer a nossa discussão aqui no estúdio. E eu começo trazendo para vocês só assim uma contextualização antes da gente entrar no tema propriamente dito de hoje. Olha só, a atual geração de alunos nas escolas e até mesmo nas universidades está acostumada à rapidez da internet. Tudo é muito instantâneo para essa geração. Já reparou? Tudo está ali, o Google está ali, traz todas as respostas, né? Esse imediatismo faz com que a gente acabe alterando um pouquinho o nosso comportamento, nosso tempo de espera para algumas coisas, né? Para algumas reações. E será que isso interfere na escrita, na nossa maneira de se comunicar? Nas redes sociais, a linguagem ela é cifrada e muitas vezes cheia de pictogramas, que são os famosos emojis, né? A concisão de memes, por exemplo, traz uma textualidade digital que integra bom humor, rapidez de raciocínio, coerência, objetividade, porque são poucas palavras, ou seja, o universo digital tem toda uma maneira de se expressar, de se comunicar, de dizer, de falar e de escrever que é completamente diferente daquilo que a gente muitas vezes vivencia no universo não digital. Diante disso tudo, como fica a língua portuguesa? E aí, professor, como é que você trabalha a norma culta com seus alunos? Existe uma norma culta também no ambiente virtual? Ou o que é feito no ambiente virtual não é norma culta só porque está no virtual? Hoje a discussão é sobre língua portuguesa, sobre o internetês. Você está convidado a participar. Quem conversa conosco sobre esse tema é a professora Suzana Vargas, que é poetisa, escritora de literatura infantil e juvenil, mestre em teoria literária pela UFRJ e diretora do Instituto Estação das Letras. Seja muito bem-vinda, Suzana, ao Hashtag Educa. Obrigada pela sua participação. E a professora Luana Raquel da Silva Rezende, diretora adjunta do Espaço de Desenvolvimento Infantil, irmã Margarita Alarcon. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa, Luana, aqui. Obrigada pela sua participação. E eu começo a nossa conversa aqui com a pergunta para as duas, né? Como estimular a leitura e a escrita com crianças hiperconectadas? A gente não tem como fugir disso. Você que está no espaço de desenvolvimento infantil, os bichinhos já pequenininhos estão lá, né? Já são nativos digitais. Já são nativos digitais, já estão super integrados com conteúdo mobile, toda essa tecnologia. Como trabalhar leitura e escrita com essas crianças que, de fato, se relacionam, se expressam pelas redes sociais? É um desafio. Mas quer falar, começar? Luana? Não, pode começar. Começa você. Vamos lá, Luana. Eu acho que a escola, hoje, né, o professor tem que se adaptar, né, porque a gente não pode ter uma escola do século XX com alunos do século XXI. Não adianta, eles são nativos digitais, eles estão dentro dessa tecnologia, eles nasceram com essa tecnologia, eles conseguem ouvir música, digitar no celular e conversar com a gente, tudo isso ao mesmo tempo agora. Coisa que eu não consigo fazer, pelo menos eu não, ao mesmo tempo. E aí é preciso pensar num planejamento que dê conta desse aluno que não tem, muitas vezes, que não consegue ficar muito tempo conectado numa aula sentado olhando para a gente.
Então, é preciso pensar num planejamento também que dê conta de uma aula que seja fluida, porque a internet é isso, ela é fluida, ela é rápida, ela te conecta a várias coisas ao mesmo tempo, ela vai abrindo hiperlinks, né? Você vai entrando e vai abrindo outros links, outras coisas, e vai te jogando para outras informações, né? Então, eles são muito rápidos nisso. Então, você não pode dizer que esse aluno não lê. Ele lê, nem que seja stalkeando a vida de alguém no Facebook. Ele está lendo. Isso também é leitura. Você não pode dizer, é um tipo de leitura. Eu brinco com meus alunos, stalkeou quantos hoje? Quantas horas? 2? 1 hora? Está valendo. Né? É um tipo de leitura. Então, tem que pensar num conteúdo. Quando pensar num planejamento, pensar num planejamento que dê conta desse aluno que vive conectado, desse aluno da rede social, que é o aluno de hoje, que pede para você, posso ir no banheiro? E quando você vai lá, ele está com o celular olhando quem mandou mensagem para ele. Ou então está com o telefone embaixo da mesa, né? Suzana está rindo porque isso não é muito diferente também no ambiente acadêmico, né? Nas universidades. Não, né? acho que em todos os ambientes onde você vá, estão todos conectados, né? Em qualquer, no familiar, no ambiente acadêmico, com os alunos que são mais adultos. Né? Eu trabalho, por exemplo, com oficinas de criação literária e eles já estão levando o texto que criaram e que, né, estão levando no celular. Então, não tem como, né? Eles já não copiam mais, não fazem cópia. Né? Eles têm uma rede né? e enviam os textos. Em geral, numa oficina, você lê um texto, todos têm o mesmo texto na mão e vão acompanhando a leitura e depois fazem uma espécie de roda crítica sobre o texto, todos com o celular na mão. Não tem mais muito essa coisa do papel, né? Claro que são adultos, né? E aí eles têm uma racionalidade maior para usar. Eu acho que a solução é absorver e trazer para nós essa forma de comunicação, não é? E com ela tornar as aulas mais interessantes, trazer esse universo e saber usar. Eu não sei se eu tenho impressão, se eu for falar uma coisa lugar comum ou não, mas enfim, eu acho que nunca se escreveu tanto. Quando eu digo escrever, não com a caneta e o papel, a pena, não. Mas eu nunca vi, se você olhar essa geração, eu nem sei fazer isso, tá? Não tenho nem polegar ágil dessa maneira. Nossa, não sei, não tenho, essa habilidade eu não tenho. Mas eu acho que nunca se escreveu tanto, eu acho que a gente nunca passou tanto tempo da nossa vida escrevendo. Lendo e escrevendo, né? E eles são muito rápidos, digitando, né? Agora, a linguagem mudou, Suzana? Como fica a questão da língua culta nesse contexto? Eu acho que a linguagem mudou, com certeza, porque essa comunicação que é por escrito, mas ao mesmo tempo ela tem um grau de oralidade grande, porque você está falando, né? Está falando e escrevendo. Então, você está escrevendo a sua fala, né? E você está falando com um poder de síntese, precisa ser sintético, porque você não tem muito espaço, hoje você não tem mais muito tempo para se expressar. Então, nesse ponto, assim, eu acho que os memes são fantásticos para você se comunicar. Né? Então, eu acho que muda, sim, muda. Né? Muda, mas ela não deixa de cumprir o papel que é o papel da língua, que é comunicar. Eu acho que o principal papel da língua portuguesa é comunicar. Se ela consegue se comunicar, está tudo bem. Conseguiu se comunicar, está bem. Agora, uma coisa é você escrever rapidamente, se comunicar e tal. Outra é você, por exemplo, tentar falar sobre um determinado assunto por escrito, né? E você precisa palavras, muitas vezes, né? Você quer aprofundar um assunto e aí você precisa de vocabulário, né? Não? Ana está concordando, né? Sim. E aí você vai precisar de um estudo maior. Óbvio, eu acho que, como você disse, nunca se escreveu tanto. Mas aí, voltando para a pergunta anterior, a primeira pergunta que você fez, como fazer uso disso dentro da sala de aula? Eu acho que a internet, as redes sociais, as novas ferramentas, elas estão aí e elas podem ser usadas a favor da educação. Eu acho que, se isso é interesse do aluno, por que não? Eu não posso, como professora, levar isso para dentro da minha sala de aula. Tá? Então, nunca se escreveu tanto? Como que se escreve? Ali é uma comunicação rápida. Eu tenho um emoji e com um emoji você vai dar conta de dar uma resposta. Eu brinco com meus alunos. Você escreveu uma coisa enorme, a pessoa vai e põe isso. Eu morro quando alguém põe isso.
Entendeu? Eu confesso que às vezes eu também fico esperando um pouquinho mais de conversa. Porque falta... E a pessoa encerrou Exatamente, encerrou o assunto. Porque isso aqui deu conta de... verborrágica, gente. Exatamente. Acaba comigo. Isso aqui não façam, tá? E aí, como a Suzana está falando, de repente você precisa de mais vocabulário. E aonde é que você vai ter mais vocabulário? Onde você adquire mais vocabulário? Na leitura. Lendo. Lendo. E aí, se eu comecei com a internet, estou usando, sei lá, Facebook na minha aula. E aí, a partir daí, eu faço um link com algum livro. Para poder aumentar esse vocabulário. Isso, temos uma escritora aqui do lado. Entendeu? Hoje em dia, a gente tem slam de poesia, a gente tem coisas acontecendo também do lado dessa garotada hiperconectada. De que maneira a leitura está presente na vida dessa geração? Bom, a leitura está presente hoje mais do que a fala. Muito mais, né? Porque hoje você está sempre, se você reparar, você está lendo mais, escrevendo mais do que falando, tá? Você não atende mais nem telefone. Não, ninguém hoje as atende. Operadoras só fazem pacote de internet, né? pacote para falar. Pacote de internet. Minutos, você tem minutos para ligar para todo mundo, para quem você quiser. Agora, a internet é onde entra a negociação ali dos planos. Pois é, né? não atende mais nem telefone. Então, realmente, assim, a leitura, ela vai, se você não recorrer, não tiver esses elementos, tá? Da internet para se comunicar, fica mais difícil. Eu fico pensando assim, outro dia eu tenho uma neta, porque aí eu vou... Em geral, eu tenho alunos adultos, né? E uma neta de 10 anos, né? Que gosta muito de ler, porque aprendeu a ler com 5 anos, foi muito estimulada. Tem todas as questões que envolvem o estímulo à leitura, que não é o caso hoje, né? Mas ela outro dia eu mandei para ela uma carta enigmática. Os antigos, eu estou falando assim agora, os antigos havia umas brincadeiras que a gente fazia, que era mandar carta com figurinhas, tá? Então, a gente usava várias figurinhas e elas substituíam a linguagem, né? Então, outro dia eu fiz uma brincadeira com ela, era eu mandei como uma se fossem as figuras dos enigmas, né? Eu mandei uma mensagem para ela pelo celular, que ela recebe, todo dia eu mando uma coisinha, a gente tem uma relação bacana. Eu mandei uma que é uma carta enigmática, dizendo um recadinho cheio de emojis. Então, depois ela escreveu, você quer dizer isso, isso e isso. Falei, é isso aí. Ela adivinhou. Agora, eu acho, sim, que a questão da língua portuguesa, de fato, eles vão nos livros, mas aí você pode pegar o livro e colocar lá dentro, né, trechos de livros que eles podem ler, não é? E começarem a se acostumar um pouco mais com essa linguagem, né? Essa linguagem do livro, que é a linguagem que vai ensinar para eles, a ensinar mais vocabulário, vai ensinar a língua portuguesa, não é, Luana? Vai ensinar a língua portuguesa a usar vírgula, usar a crase, pontuação, que são elementos que os alunos hoje... Eu estava discutindo isso, conversando hoje com Luana, desde... das primeiras séries do Fundamental, aprendem, né? Eles aprendem os mesmos elementos de gramática e de sintaxe. Quem está me ouvindo aqui deve lembrar que vocês aprendem do Fundamental à universidade, assim, sujeito, predicado, adjetivos, toda a sorte de os elementos gramaticais, né? Eu entendi o que você está falando. A gente fica do sujeito, verbo, predicado, isso, depois vai para as orações coordenadas, subordinadas e etc. Até o final. Isso, Luana, depois ela discorda razoavelmente, com razão, mas é assim, porque eu tenho essa teoria, né, de que a gente primeiro precisa aprender a língua portuguesa, e aí a gente vai aprender através da leitura, né, a leitura que vai ensinar para você onde pontuar. De tanto ler e fazer pausas, você vai aprender uma regra de pontuação. Você vai aprender que não se separa, né? Sujeito do predicado por vírgula, mas você vai aprender primeiro intuitivamente. Mais adiante, né, nas primeiras séries, você vai ler e vai absorver. Depois, aí o professor vai dizer, olha, isso aqui que você vê, isso é uma regra, tal. Aí eles estão mais maduros, porque a criança muito pequena, ela não tem maturidade para aprender abstração.
As regras da língua portuguesa são abstratas. Ela só vai aprender concretamente lendo. É só isso, a defesa não é nem contra nem a favor da gramática. Mas eu acho que no final, mesmo que vocês tenham abordagens diferentes, vocês concordam que a leitura é importante para a aquisição. Mas ela tem uma experiência maravilhosa. A leitura é muito importante, mas hoje, nós, professores de língua portuguesa da Prefeitura do Rio, né, ano passado até, acho que ano passado e ano retrasado, nós tivemos um GT, que é um grupo de trabalho de língua portuguesa, né, na SME, com a professora Gina. E esse grupo de trabalho era para trabalhar especificamente, ficou até redundante, um grupo de trabalho para trabalhar especificamente a questão da leitura. E por quê? Porque a gramática, são as regras da nossa língua. Só que você não precisa decorar essa regra. Nós estamos aqui falando, fazendo pausa, teve ponto, teve parágrafo, porque mudou de assunto. E uma série de coisas. E é intuitivo, porque nós temos um computador aqui dentro do cérebro, tem algumas teorias de linguística que vão falar sobre isso, né? Mas a questão da leitura é importante não só para adquirir vocabulário, fluência, mas para compreender a sua língua, né? E esse grupo de trabalho eram professores de todas as CREs e os professores eram multiplicadores dentro das suas CREs para os demais professores. E aí nós trabalhávamos a questão da leitura, eram estudos sobre leitura e como trabalhar a gramática a partir da leitura. E aí as orientações curriculares também para a língua portuguesa, elas vão para esse viés também. Eu acho que é um caminho, né? Não vou dizer se é o caminho, mas já é um caminho. Isso que vocês estão falando é fundamental. Eu já vou chamar aqui a interatividade, mas eu bato na tecla com os estagiários de jornalismo que vêm para o #Educa. Eu já falei algumas vezes assim, não me apura pelo WhatsApp. Não se faz apuração pelo WhatsApp, por favor. Por quê? Porque uma pausa diz muita coisa. Com certeza. Né? Você pode estar em dúvida, você pode estar entediado, você pode estar cansado, você pode estar preocupado com outra coisa. E isso, para o repórter, ele é importante. Ele tem que saber fazer essa leitura. No final das contas, a gente está falando sobre leitura como um todo. Sim, a maneira como você lê. A maneira como, quando você pega o WhatsApp, a mesma mensagem que chegou para ela, você mandou para ela e para mim. Eu vou ler com uma entonação, ela com outra. Claro. É por isso que o mesmo livro nunca vai ter a mesma recepção. Com certeza. Porque nós somos leitores diferentes e a entonação dada vai ser totalmente diferente, né? Olha só, assistindo com a gente a Rosângela Rezende, Carla Beatriz Araújo, Guilherme Reis, Fabiana Menezes, Luciana Rezende, Alexandre Rodrigues, Simone Almeida Blonde. Pergunta Ivan. Professora Luana, como controlar o uso da internet e de celulares pelas crianças pequenas, visto que pesquisas recentes indicam que o uso excessivo de dispositivos eletrônicos pode afetar o desenvolvimento cognitivo? Aí depende do que a gente está tendo como idade aí, né? Porque a experiência que eu tenho são com alunos de 7º, 8º e 9º ano. Não são com os pequenos. Hoje eu estou num espaço de desenvolvimento infantil, onde nós temos alunos de 6 meses até 5 anos e 11 meses. Aí já é um outro trabalho. No GENTE, que é o Ginásio de Novas Tecnologias Educacionais André Urani, na Rocinha, atende 7º, 8º e 9º ano, né? E aí nós temos uma faixa etária entre 12 e 16 anos, acho que até 16 anos, se eu não me engano. E aí esse controle, porque adolescente essa palavra é um pouco perigosa para adolescente, né? Porque controle, né? Eu acho que tudo é um combinado. Lá no GENTE tem muita assembleia para combinar as coisas, assembleia com a direção, assembleia com os professores. Então, cada professor também fazia dentro do seu laboratório, porque lá as salas, elas são por disciplina. Então, eu tinha o meu laboratório de língua portuguesa, a minha sala de língua portuguesa. Então, dentro da minha sala, tinha um combinado. Então, muitas vezes, o celular era usado para a minha disciplina. Então, quando não estava sendo usado para a disciplina, havia um combinado de quando ele poderia ser usado. Porque é o que eu sempre falo para os alunos. É ótimo, é maravilhoso. Mas se eu passar 24 horas stalkeando a vida de alguém, eu não faço mais nada. Não, não tem nem como. Aí não tem como. Olha só, Luana, você trabalhou a língua portuguesa com seus alunos de 7º, 8º e 9º ano no GENTE, considerando o internetês. Sim.
Por que você partiu para essa abordagem? Porque quando eu comecei a pegar as produções de texto dos alunos, porque assim, primeiro lá nós temos o costume, eu tenho o costume, lá era um costume dos professores, né, de alguns professores, de fazer uma diagnose. Então, no início você faz uma diagnose, então tem alguns trabalhos, e aí peguei as produções de texto, então tinha muita coisa escrita na linguagem da internet. Você vê isso? Muita coisa. Então, assim, por quê? Porque você está tão habituado a usar o WhatsApp, a escrever no Facebook, no Twitter, no Instagram, e aí é VC, né? Tantas abreviações, e eu acho que na hora de passar para o papel, na questão formal, que aí seria a escola, o ensino formal, acho que esquece. E aí era uma mistura de linguagem formal com a linguagem da internet. E aí eu comecei a pensar, não, preciso parar meu planejamento aqui e pensar em como que eu vou trabalhar isso. Porque Você usou? Uma das coisas que eu usei foi trabalhar o meme. Por quê? A gente tem os memes da professora. Vou pedir para o pessoal na edição aí do #Educa já colocar no vídeo para vocês acompanharem. Vamos ver, ó. Quando a inimiga passa, é ótimo. Olha o olhar fuzilando. Esperando alguém falar comigo. Olhando fixamente para o celular, desesperado. Quando o crush me ignora. Quando minha mãe traz coxinha. Quando eu vejo minha nota. Essa não foi boa, não. Não, era nota de matemática. Verdade. E aí? Meme. Linguagem de meme. Por quê? Por quê? Porque o meme, você tem um texto que é rápido. Parece uma coisa simples, mas não é. Primeiro você tem que interpretar aquilo ali. É uma linguagem que parece ser muito rápida, mas você tem que ter uma interpretação rápida. Você tem uma linguagem não verbal, você tem uma imagem ali. Você tem uma linguagem verbal, é um texto que está conversando com aquela imagem. Aí você faz o quê? Uma junção. Tem uma linguagem mista, porque é a linguagem verbal com a não verbal. Então, assim, olha só quanta Suzana coisa gostou, quer complementar? de língua portuguesa eu já trabalhei ali. Coerência. Coerência, coesão, por quê? Porque o texto, ele tem que estar conversando com a imagem. Exato. Ele tem que fazer sentido. E outra coisa, qual é a proposta do meme? Tem que ter uma ironia, tem que fazer humor, tem que ter graça. Imagina, você não pode simplesmente jogar uma frase. É contextualizado, né? Exatamente. Eu acho que a contextualização é importante. Exatamente. É quase literatura. Exatamente. Por que é quase literatura? Porque sim, porque, veja só, a linguagem literária é uma linguagem diferente de todas essas, tá? E ela é muito plural, ela reúne tudo isso e mais alguma coisa. Quer dizer, ela é mais plural que o meme ainda, o que você pode ter. Eu penso assim em poesia, pois a imagem poética, ela tem ela junta muita coisa, tá? Então, quando você fala, sei lá, você é vou pensar uma metáfora bem banal, né? Vamos assim, uma rosa, né? Você está se expressando, você está dizendo o que ela é, e está pegando as qualidades da rosa, todas, e comparando. Né? Você tem essa, aí entra nos desenhos, é uma coisa muito rica, realmente. E tem uma frase embutida, ou várias, e dependendo de quem lê, ela vai... Semântica, o campo semântico vai... Ou seja, é uma abordagem que o professor pode fazer valer dentro da sala de aula e trabalhar a língua portuguesa de uma maneira ampla. Sim, né? De uma maneira ampla, porque, paralelo a isso, que além de trabalhar vários tipos de linguagem, eles me ensinaram a editar, porque eu não sabia editar. Então, assim, o programa, porque eu não sabia. Suzana gostou. Adorei. Então, assim, eu tinha um programa, não, esse programa seu é péssimo. Aí eles já vieram com um programa super, assim, Mega Master. Mas esse eu não sei usar, nós vamos te ensinar. Aí, como vocês vão me ensinar? Você tem que fazer assim, aí começaram o passo a passo. Não, aí ela é professora de português, tem que usar o verbo no imperativo. Lembra aquele texto? Como é que era aquele texto? Texto instrucional que ela ensinou. Verbo no imperativo. Então, baixa o programa aí, Luana, baixa o programa. Eles escreveram para mim o passo a passo. Fizeram um texto instrucional para eu aprender o programa. Então, assim, é a língua em movimento. Você está usando a língua. Você não precisa... É isso que eu estou falando, a língua, ela está a seu favor.
o tempo todo. Ela está ali. Foi bom você falar sobre isso, né? Você falou assim, os programas, né? O uso da edição para fazer os programas e tal. Você trouxe para a gente algo que para algumas pessoas está cada vez mais distante, mas algo que ainda é muito afetuoso e querido de uma boa parte da geração, que são livros mesmo, livros impressos. A gente tem aí, eu queria que você mostrasse, falasse deles um pouquinho, sim. Eu vou mostrar alguns, assim, né, que eu trouxe alguns que eles... Eu escrevo, né, ensaios, né, tem um que é um ensaio que sempre os professores se interessam muito, porque é sobre literatura na sala de aula, leitura, uma aprendizagem de prazer. É que eu acho que a língua portuguesa e todo o aprendizado, qualquer que seja, e da leitura, que é um pouco... Hoje, inclusive, né, é um pouco bicho-papão, né? Ele tem que ser prazeroso, né? Então, aqui eu descrevo formas, o que eu uso em sala de aula, usava em sala de aula, né? Eu uso que eu vi que conquistava leitores, né? Formas de trabalho que conquistavam leitores e eu quis dividir com os meus colegas, né? Esse é um dos ensaios, tem 2 livros, aqui trouxe 2 livros juvenis. Olha, a gente vai colocar, viu, os livros da Suzana nas postagens do Facebook. Você vai poder acompanhar depois, assim como a gente também vai botar os memes. O livro dos Quase Amores, que é uma espécie de autobiografia dos meus amores, dos 8 aos 14 anos, e que, enfim, na adolescência... O crush da época. Está aqui, é o crush da época, tá? E tem fotos, inclusive, né? Enfim, aqui é um livro que eu escrevi com a Rosiana Murray, que é uma poeta bem conhecida. Um livro de cartas, do tempo que se escrevia cartas, né? Mas você troca pelo e-mail. É um livro interessante. Ele até por dentro, ele enfim, imita um pouco a letra escrita, né? Cursiva. Trouxe alguns livros infantis, enfim, alguns que... O Doce de Casa, que é um dos mais conhecidos. O De Olho no Piolho, é esse aqui. O Doce de Casa é um livro de poemas para criança com música. O Mistério de Nina, que é um livro sobre... É um livro que fala de uma nuvem, reproduz um pouco, ludicamente, né? Trouxe o último livro de poesia que eu publiquei, poesia que não é para criança, né? Que é um livro sobre poemas de amor, O Amor é Vermelho. É um livro com fotos também. Eu já, nessa época, também comecei a trabalhar olha como é que a gente... com as imagens. Né? Olha como é que a gente tem, na realidade, dentro da leitura e da escrita, a participação do texto imagético, né? E da poesia, né? Por exemplo, você tem aqui uma imagem, quer ver? É uma foto. Para onde que eu mostro? Para cá. Para cá, né? Uma foto que é um homem carregando um espelho numa moto. Estão vendo? E você vê pelo espelho, você vê o que está atrás dele. A mulher olhando. Você vê o que está à frente e o espelho mostra o que está atrás, né? E o poema não fala dessa moto, mas tem a ver com o olhar, né? Então, como o poema é muito plural, então você lê e você consegue casar. É um poema de amor, um poema até meio erótico, tá? Né? Agora, então, a gente já está indo para os minutos finais do #Educa encerrando. Eu acho que fica claro, né, quando a gente pensa que não dá para negligenciar o internetês, ele está aí. Imagem é texto, seja na plataforma papel ou na plataforma digital. Com certeza. Né? É linguagem. É linguagem, né? E a gente está escrevendo. E está escrevendo. Sim. Uma coisa... Dá para falar ainda um pouquinho? 2 minutos? Uma coisa muito legal. Gente... Usar um meme e pedir, por exemplo, porque tem uma história por trás de todo o meme. Sim. Então, conte essa história. E você vai escrever. O meme vai servir para que ele escreva. Que ele imagine, não é? Sim, eu acho que é trazer essas coisas para dentro da sala de aula, permitir que o aluno utilize aquilo que ele utiliza fora. Por que não? Né? Por que não? Ok. Você que acompanha a gente, tem novidade. A gente vai colocar... Você sabia que a Universidade Federal Fluminense, por exemplo, tem um projeto que é o Museu do Meme? A gente vai colocar aí o link nas postagens do Facebook para você poder explorar bastante esse assunto na sua escola.
Suzana, Luana, muito obrigada pela participação de vocês no Hashtag Educa. A conversa passa rapidinho, mas vocês podem acrescentar bastante conhecimento, bastante coisa nas nossas postagens. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Hashtag, viu? Obrigada. Você que acompanha a gente, muito obrigada também pela sua companhia e pela sua participação. E você já sabe, tem mais conteúdo sobre esse assunto nas nossas postagens e no portal da Multirio. A gente se vê no próximo Hashtag Educa. Até lá, tchau!